Bem-vindos ao dia 108 da nossa jornada de leitura bíblica Mostra-nos o Pai, né? Vamos ficar aí 260 dias meditando, estamos no dia 108. Para hoje é o capítulo 19 e 20 do livro de Josué. E o que eu quero meditar aqui com vocês é que nos capítulos 18, 19 e 20 é a distribuição das terras, né? E no finalzinho do capítulo 19, no verso 49, nós lemos: Quando terminaram de dividir a terra em territórios delimitados, os israelitas deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles, como o Senhor tinha ordenado. Deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timnat-Será, calma, Timnat-Será, uma coisa é ler, né? Outra coisa é falar em voz alta, vamos lá. Timnat-Será, nos montes de Efraim, onde ele reconstruiu a cidade e se estabeleceu. Foram esses os territórios que os sacerdotes Eleazar, Josué, filho de Nun, e os chefes dos clãs das tribos de Israel repartiram por sorteio em Siló, na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro, e assim terminaram de dividir a terra. Eu amo isso, que eles deram a Josué aquilo que Deus havia ordenado. Como nós vimos no episódio anterior, na história de Caleb, somente Caleb e Josué, quando foram espiar a terra, eles falaram: Uau, se Deus estiver conosco, nós vamos expulsar este povo de lá como se eles fossem moscas. Vamos exterminá-los como se eles fossem formigas, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E ali Caleb, né, vimos no episódio anterior, Caleb tomou posse da terra que o Senhor tinha prometido a ele, e agora Josué também. E eu amo, assim, ler isso, quando terminaram, né, então os israelitas deram a Josué uma herança no meio deles, como o Senhor havia ordenado. É, eu sempre fico refletindo, assim, quando eu leio a Bíblia, sobre o coração do homem. Porque se este povo se rebela e fala, não, não vamos dar nada a Josué, imagina o que ia acontecer com eles. Gente, então honrar uma liderança, honrar uma pessoa que é um servo do Senhor, é este lugar onde você entende que você está cumprindo o que Deus te ordenou para fazer. Você está sendo a mão do Senhor, a voz do Senhor sobre a vida dessa pessoa. E assim foi com o povo, o que eles estão ali repartindo agora, né? Ahm, e, e eu amo isso, onde ele reconstruiu a cidade e se estabeleceu. Quando você entra na Terra Prometida, ela não está lá um casarão enorme para você só entrar e deitar. Não, você tem que reconstruir a terra. Tem coisas que você vai precisar reconstruir. Primeiro, quando você entra na Terra Prometida, muita coisa precisa ser destruída, porque o que estava ali foi consagrado a demônios. Então, por isso que se você é casado e ali você se vê temente ao Senhor, você se converte, tem muita coisa no seu casamento que precisa ser destruída para que seja reconstruída para a honra e glória do Senhor. Por isso que antes o que você escondia do seu cônjuge, agora você tem que confessar e pedir perdão para ele e para Deus. A maneira como você tratava precisa ser destruído e precisa construir algo novo no temor do Senhor. Por quê? Para que o novo seja estabelecido na sua terra, na sua casa. Então, quando a palavra de Deus diz, né, e eis que veio Jesus, eis que tudo se fez novo, o novo acontece quando você descarta o velho. Por que que tem tanta gente que fala que é crente, que fala que ama a Deus, que ama Jesus, mas tem uma vida pobre, tem uma vida oprimida? Por quê? Por quê? Me fala por quê. Porque essas pessoas, elas não se livraram do velho, porque quem se livra do velho é você. É por isso que você tem clareza. Eu lembro que quando começou minha trajetória de andar com Jesus, de conhecer Jesus pelo nome, nananã, né? Eu lembro que assim, tinha coisas que eu já não estava mais confortável em assistir.
Eu assisti e ficava: "Não, não, isso não é para mim. Não, ai, essa música, ai, tá doendo o meu ouvido, eu não quero mais". Eu lembro nitidamente, eu era muito baladeira. Eu gostava de sair para dançar, meu Deus do céu, o que que eu já fiz nessa vida. Mas eu gostava muito de sair para dançar, então ali depois de pouco tempo, que eu tinha me convertido, depois de uns 6 meses mais ou menos, não vou lembrar exato, mas eu lembro que eu estava ali caminhando com o Senhor, começando, né, a andar com o Senhor, e uma amiga minha muito querida me chamou para ir para balada. Acho que era aniversário dela na época, uma coisa assim. E eu fiquei em conflito, sabe, um conflito genuíno de: "Poxa, eu gosto tanto de dançar, né, será que eu posso ir? Será que eu não posso ir? E poxa, é aniversário dela, nós somos amigas", aí, né, vem a falsidade, né, a minha falsidade para com Deus: "Mas Senhor, eu tenho que continuar andando com ela para ser uma boa influência na vida dela". Gente, eu realmente fiquei angustiada, porque eu comecei a dar as minhas desculpas, de falando: "Não, eu tenho que ir com ela, né, porque se eu não for com ela, ela vai ficar brava comigo, eu nem vou poder falar de Jesus para ela". Aham. Ah, tá, que eu queria falar de Jesus para ela, eu só queria ir pra balada mesmo. Enfim, eu estava nesse conflito, gente, era conflito mesmo. E orando, falando: "Senhor, eu posso ir?". Sabe filho pidão? "Senhor, eu posso ir, Senhor, deixa eu ir, Senhor, por favor, Senhor, eu nunca te pedi nada", e o Senhor em silêncio. E aí, nesse tempo, o Senhor falava muito comigo através de sonhos, né, dormir, tal, e sonhar com o Pai. E naquele conflito, se passaram alguns dias e tal, até que um dia, né, eu orando, fui dormir, né, e ainda não sentia paz de dizer nem que sim, nem que não, porque eu estava nessa luta, né, querendo saber se eu podia ir ou não. No fundo do meu coração, eu sabia que não era para eu ir, mas eu queria legalizar o meu desejo, né, eu queria santificar o meu desejo pecaminoso, que tá ligado, né, que acontece em balada, nem vou te dizer o que que eu fazia na balada, mas enfim. Aí eu fui dormir, aí conforme eu em determinado momento do sonho, já para acordar, eu sonhei que eu estava diante de um homem, que depois eu entendi que era Jesus, e ele falava assim para mim, a gente estava numa ponte, e aí debaixo dessa ponte estava passando um esgoto, era esgoto mesmo, aquela esgoto bem fedido, bem cheio de tralha, de sujeira. E ele falava assim para mim, foi muito pontual, ele falava assim: "Tá vendo esse esgoto?". Eu olhava assim e falava: tô vendo esse esgoto", mas até então eu não tinha discernimento que era o Senhor, tá. Mas ele falava assim para mim: "Você tá vendo esse esgoto?". Eu falava assim: tô vendo esse esgoto". E ele falava assim para mim: "Eu já te tirei de lá, por que que você quer voltar?". Na hora que ele disse isso, os meus olhos se abriram, eu falei: "Uau, Jesus!". E aí eu acordei. E ali eu fui completamente constrangida, eu não lembro se eu chorava, se eu acordava, se eu dormia, se que eu falei: "Uau, realmente o Senhor já me resgatou dessa sujeira, dessa imundície, deste lugar, para que que eu quero voltar?". Então, a vida do crente é uma vida de renúncias, então ali eu liguei para minha amiga, né, na época, que não tinha WhatsApp, nem vou falar quando foi, mas eu falei para ela: "Olha, não vou". "Ai, agora que você é crente, você é chata, não sei o quê", "Sou". "Ai, você não vai mais em nada?", "Não, não vou". "Ai, você não vai mais pra balada?", "Que chatice", "Pois é". E aí, pessoas, mas assim, ao mesmo tempo que, assim, eu tive que sofrer ouvindo essas coisas, ao mesmo tempo eu fiquei tão feliz do Senhor me dar essa clareza de falar: "Olha, eu já te tirei de lá, pra que você quer voltar?". Foi isso, sabe, uau, e tal. E por muitos anos eu andei debaixo dessa palavra, sabe, buscando realmente ter uma vida em santidade, uma vida que agradava o Senhor. Qual foi o meu problema? Com muita vergonha, muito temor eu assumo aqui, foi que depois de um tempo, eu achando que sabia muito, eu parei de consultar o Senhor para para tomar as minhas decisões. E foi aí onde as coisas começaram realmente a andar, ir por água abaixo. Hoje, olhando a minha trajetória de lutas, de desafios, de lágrimas, eu consigo perceber nitidamente quando eu comecei a me apoiar no meu próprio entendimento e parei de buscar o Senhor.
E parei de. Porque, assim, essa semana que eu fiquei orando, falando: Senhor, eu posso ir? Tudo bem se eu ir, Senhor? Senhor, deixa eu ir, Pai. Ai, poxa vida, eu vou influenciar tal. Mas ali eu estava buscando o Senhor diante de uma decisão que eu queria tomar, e eu queria realmente tomar uma decisão que estivesse alinhado com o coração do Pai. O problema é que depois de um tempo vivendo essas experiências, eu comecei a achar que eu já sabia tomar decisão sozinha. Ah, que tristeza, que desgraça, para que que eu comecei a fazer isso? Foi aí onde eu comecei a tomar as piores decisões da minha vida. E se passaram anos pagando as consequências de tomar decisões sem consultar o Senhor. E recentemente, pela graça do Pai, porque Deus é bom o tempo todo, Ele me resgatou neste lugar novamente, onde eu falo: Senhor, eu posso ir? Eu posso fazer? O Senhor vai estar comigo? E coisa simples, tá? Às vezes hoje no dia a dia eu fico: ah, Senhor, eu posso ir comprar tal coisa? Eu posso fazer isso? Eu posso? O que que o Senhor tem para mim? Porque depois que eu tive esse discernimento, eu comecei realmente a ter muito temor, porque eu cansei de sofrer por decisões péssimas. E passei então tenho passado a buscar mais o Senhor no meu dia a dia. Mas enfim, nem sei por que que eu vim dar esse testemunho, mas se no meio disso, esse testemunho te edificar de alguma maneira, eu eu espero mesmo que você encontre este lugar onde você só se move conforme o Senhor te direcionar, porque a vida, as circunstâncias, elas começam a nos empurrar para este lugar de eu preciso decidir logo, o Senhor não está falando comigo, então vou decidir sozinho. Não, espere no Senhor, Ele vai te responder. Sim, o Senhor pode estar testando o seu coração, testando a sua paciência, mas espera no Senhor. Ele te responderá. Ele te mostrará. Nossa, foi tão extraordinário falando, olha, eu já te tirei dali. É tão simples, né? Falando assim, mas no momento foi, uau, o Senhor falou comigo. É Jesus falando. Ele realmente me resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para que que eu quero voltar para as trevas? O Senhor responde, seja por sonhos, seja por pessoas, por ministrações. Então, realmente eu não sei como eu cheguei nesse testemunho, por que que eu tô dando esse testemunho, né? Gente, faz tanto tempo, foi no começo da minha caminhada com o Senhor, eu devia ter 18, 19 anos. Então, o que eu quero te falar hoje é, não importa as circunstâncias, não haja porque você acha que já sabe tomar decisões. Não haja porque você acha que Deus não está respondendo, então você tem que responder de qualquer jeito. Não, não. Espera no Senhor. Eu me arrependo amargamente de cada decisão que eu tomei sem consultar o Senhor. Porque depois de um tempo, eu comecei a fazer o quê? Comecei a ir e falava assim: Senhor, vem cá e abençoa, tá? Tô indo. Ai, Senhor, vou fazer tal coisa. Me abençoa, Senhor. Me abençoa, Senhor. Eu só pedia a benção. Nem perguntava mais se ele queria abençoar aquilo, só pedia a benção. Foi a pior coisa que eu fiz, as piores decisões. Então, se você tem feito como eu fiz por tanto tempo, arrependa-se hoje. Volta a perguntar para o Senhor: Senhor, eu posso ir? Senhor, esse lugar é para mim? Senhor, essa amizade é para mim? Senhor, este grupo é para mim? Senhor, este trabalho é para mim? Volta a perguntar para o Senhor antes de tomar uma decisão e Ele te iluminará com sabedoria, com a verdade. Isso é maravilhoso estar neste lugar. Amém? Bom, assim como Josué tomou posse e reconstruiu a cidade, está na hora de você eliminar os inimigos da terra, da sua terra, destruir tudo que um dia foi consagrado a demônios e reconstruir a cidade no temor do Senhor, para que o nome do Senhor seja exaltado na sua casa, nos seus relacionamentos, no seu trabalho. Está na hora de você viver o novo do Senhor na sua vida. Posicione-se no Senhor. Tome decisões, conversando com Jesus, e você verá tudo se fazer novo na sua vida. Amém? Amém. Obrigada, Senhor. Hoje eu quero te agradecer, Pai, porque toda vez que eu olho a minha jornada, eu vejo o Senhor cuidando de mim. O Senhor nunca me abandonou.
E eu sei que como essa pessoa que ouve agora, que pode estar passando por tantas coisas que eu já passei, o Senhor chama essa pessoa de volta a este lugar de intimidade, onde consulta primeiro o Senhor, para depois tomar a decisão. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é este Pai que cuida de nós nos mínimos detalhes. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor move céus para nos, para nos livrar, para nos proteger. Eu quero te agradecer, Senhor, porque realmente eu vejo o Senhor cuidando de mim nos mínimos detalhes. E eu quero te agradecer, Senhor, porque um dia o Senhor me fez ver o quão distante eu estava de ti e me chamou para perto. Eu quero orar, Senhor, por essa pessoa que me ouve agora, que talvez ela esteja longe, talvez ela esteja se perguntando onde foi que eu errei, onde foi que eu errei. E o Senhor possa se compadecer dela, assim como o Senhor se compadeceu de mim, e chamá-la pelo nome, trazê-la para perto, que ela se arrependa, Senhor, dos seus pecados, da sua justiça própria, que ela se arrependa das decisões que ela tomou sem consultar o Senhor, e que a partir de hoje ela tome a decisão de tudo que ela fizer, consultar o Senhor, consultar a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Obrigada, Senhor, por cuidar de mim. E cuida, Senhor, dessa pessoa que ouve agora, que ela possa se render aos seus pés completamente, Pai. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.